Você já parou para pensar por que estamos diante de uma geração tão conectada e, ao mesmo tempo, tão vazia, confusa e vulnerável? Hoje vamos mergulhar fundo em um livro que tem uma visão, no mínimo, bem diferente sobre a tecnologia. Armadilhas digitais. A premissa central é ousada. E se a nossa relação diária com as telas fosse, na verdade, o campo de batalha de uma antiga guerra espiritual? A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 9, versículo 21, a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. A passagem bíblica ultrapassa a realidade de um contexto histórico do cativeiro babilônico. É uma metáfora muito poderosa para a forma como a tecnologia invadiu as nossas casas. Atualmente, a morte que sobe pelas janelas não seria algo literal, mas sim uma infiltração do sistema babilônico, fomentando a desconexão espiritual e social que as telas digitais estão causando. Vivemos uma guerra que não usa tanques, nem bombas, mas que tem sido extremamente eficaz. Uma guerra silenciosa, ideológica, espiritual e tecnológica. As crianças deixaram as ruas, os jovens deixaram as praças, e agora passam horas diante de telas que educam, moldam valores, normalizam o pecado e ressignificam princípios bíblicos. E isso não é acidental. Existe um sistema operando. O sistema babilônico usando a tecnologia como uma de suas armas mais eficientes. As telas que usamos todos os dias não são apenas ferramentas, são portais. Aquilo que parece apenas entretenimento, aquilo que parece apenas avanço tecnológico, na verdade, está formando uma mentalidade, preparando o terreno para a apostasia e para os eventos finais descritos nas Escrituras. Existe uma progressão histórica desta infiltração e enxergamos isso como uma série de janelas que foram sendo abertas ao longo do tempo. Primeiro o cinema, que capturou a imaginação coletiva. Depois a televisão, que trouxe essa influência diretamente para a nossa sala de estar. A seguir, o computador pessoal, que ligou cada casa a uma rede mundial. E, finalmente, o smartphone, que colocou essa janela de forma permanente no bolso de cada um de nós. O smartphone é a mais eficaz e a mais perigosa atualmente. Estudos apontam o excesso de telas são capazes de gerar autismo eletrônico, além de causar distúrbios psicológicos e o aumento da depressão entre os jovens. Conseguimos, portanto, enxergar o propósito deste plano maligno, tragar uma geração inteira que o livro chama de Geração 21. São jovens que já nasceram neste mundo digital e, exatamente por isso, são vistos como o alvo principal de toda esta arquitetura de influência. Estamos falando da maior fatia da população mundial que, na visão do livro, está sendo estrategicamente moldada por esta imersão na tecnologia desde o berço. O objetivo final seria criar uma geração mais apática, mais isolada e dependente da tecnologia, preparando o terreno para as fases finais do plano de controle do sistema. Uma geração que cresce hiperconectada, mas desconectada de identidade, propósito e verdade. Diante disso, o aumento da iniquidade e da apostasia não acontece de forma abrupta, mas por meio da normalização diária, alimentada por conteúdos, ideologias e estímulos constantes. É aqui que o plano entra em um território que até pouco tempo seria pura ficção científica, com duas janelas finais que representam o clímax da estratégia. A quinta janela, o metaverso. Uma armadilha deliberada, um mundo virtual projetado para afastar a humanidade da realidade física, fazendo-os preferir a ilusão em vez da realidade. A sexta e última janela, o transhumanismo. O conceito central aqui é a fusão completa entre o ser humano e a máquina, redefinindo o que significa ser humano ao integrar a tecnologia na nossa própria biologia. O livro liga essa evolução tecnológica a uma lente profética, especificamente a estátua do livro de Daniel. Nessa interpretação, além de se referir a um reino dividido de nações ocidentais e orientais, também representa a mescla entre máquina e homem, ferro e barro. Nessa perspectiva, o objetivo final é criar uma nova humanidade controlada por algoritmos, o que o livro vê como a afronta ao eterno. Para reforçar este ponto,
O livro recorre até aos próprios gigantes da tecnologia, citando Elon Musk para argumentar que a inteligência artificial é a maior ameaça para a humanidade, afirmando que, abre aspas, com inteligência artificial, estamos invocando o demônio, fecha aspas. Mas este não é um livro para instigar o medo. É um livro de alerta para o posicionamento da igreja. A Bíblia diz que Deus levanta os seus atalaias no tempo determinado. Pessoas que enxergam o perigo e avisam o povo. Diante destas atuais ameaças, a igreja precisa discernir os tempos, ensinar a próxima geração, resgatar princípios e agir com sabedoria e temor. Ainda há esperança. Ainda existe um último chamado. E ainda há um último grande mover de Deus antes do fim. Se você é pai, mãe, líder, educador ou cristão atento aos tempos, este livro não é opcional, ele é necessário. Armadilhas digitais, a morte subiu pelas janelas, está disponível agora. O link está aqui na descrição. Leia, reflita, compartilhe e posicione-se. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?